Glória a Deus. Queridos, por gentileza, abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. E, na verdade, enquanto ou até antes de você abrir a sua Bíblia, por gentileza, abre o teu YouTube, até você que está aqui, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Para você que está nos acompanhando online também, deixa um like nesse vídeo, porque isso nos ajuda para que essa transmissão chegue para mais pessoas e mais vidas serão edificadas para a glória de Deus. Amém? Olha, eu não gosto muito de pregar sozinho não, nem de pregar nem de cantar sozinho. A minha graça aqui é ministrar junto com vocês. Então não vem com amém muito fraco, com vergonha, com sono. Já eu estou cansado, beleza, estou cansado igual você, velho. Está cansado junto. Mas só tem energia quem gasta energia. Então você vai derramar o seu restinho de gotinha de energia aqui nessa noite na presença de Deus. Amém? Glória a Deus, estamos juntos aí. Lucas capítulo 8. Já deixou o like aí? Já abriu em Lucas 8? Versículo 40. Lucas 8, versículo 40. Eu não sei a versão que está aqui, Dudu, porque eu, na verdade, anotei no celular. Mas se tiver alguma diferença em relação ao que está na projeção aí, gente, vocês já conhecem, né? Todo mundo achou? Amém? Versículo 40 diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. E estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Jesus é o cara mais belo que existe. Jesus tem a filosofia mais elevada. Jesus tem as ideias que não podem ser melhoradas. Jesus tem a matemática exata. Jesus, ele tem o perfume mais perfeito que existe. Jesus, ele tem a calmaria para a tempestade. Jesus, ele tem a vida para a morte. Jesus, ele tem a provisão para a escassez. E Jesus tem a cura. E Jesus está aqui. E aqui também está você, precisando de uma cura. Talvez você diga: Tiago, eu não preciso de cura. Talvez seja você a pessoa que mais precisa ser curada. Eu estava refletindo esses dias sobre como nós vivemos numa sociedade doente, né? Poderia passar a noite toda falando sobre isso, não é o caso. Mas quem concorda que nós vivemos numa sociedade doente? Mas um alerta mental gerou até um pouco mais de desespero. Porque não apenas a sociedade está doente, mas vivemos numa sociedade que celebra a doença. E vive como se não doente estivesse. Ou seja, é aquele enfermo que além de não procurar ajuda, não aceita ajuda. Tem gente que não procura porque não sabe. Quando passa a saber, vai buscar ajuda. Tem outros que mesmo recebendo ajuda, ele rejeita. Essa é a nossa sociedade. Mas Jesus é o médico dos médicos. E Jesus, ele tem uma graça tão preciosa que ele não precisa forçar a barra com ninguém. A graça de Jesus, ela é persuasiva. Ela te convence. Tiago, como que uma pessoa que sempre bateu no peito e falou: eu nunca vou entrar numa igreja em minha vida, se torna alguém que ama Jesus e ama a palavra de Deus? É porque Jesus tem um argumento perfeito para cada um. É por isso que debaixo da mesma palavra, debaixo da mesma música, debaixo do mesmo ambiente, Deus fala com cada pessoa de um modo diferente. No domingo último tivemos a alegria aqui, todo o Ministério de Louvor, e em especial eu e a Esther, nós gravamos 2 canções autorais que o Senhor nos deu. E eu contei a história do Salmo 23, e muita gente não sabia que aquela música tinha sido o papai que nos deu aqui. Amém, gente? Nos deu, né? Aqui no meio da plataforma, no meio do culto. E aí muita gente, não sabia que essa música era sua, e começou a surgir um monte de testemunho. A mesma música, a mesma letra, testemunhos diferentes. Porque eu não sei mexer perfeitamente com o seu coração. Na verdade, eu nem me conheço por inteiro.
A mente humana, ela é dividida em consciente, subconsciente e inconsciente. Tem coisas aí dentro de você que nem você mesmo conhece. Mas glória a Deus que Jesus nos conhece. Glória a Deus que além de nos conhecer, Jesus nos ama. E glória a Deus que além de nos amar, Jesus está interessado em nos curar. E essa história de cura é preciosa porque havia um homem chamado Jairo e ele era um chefe da sinagoga. Isso para nós brasileiros, século 21, costuma passar batido. Mas quando você mergulha um pouco mais no que significa isso, você vai percebendo que a história fica cada vez mais deliciosa. Porque a sinagoga eram os locais de reunião de culto dos judeus. E quem liderava as sinagogas estavam entrelaçados com a elite religiosa da época. Elite essa que perseguia Jesus. A Bíblia até conta a história de algumas pessoas, como por exemplo Nicodemos, que era um grande mestre da lei em Israel, que reconheceu Jesus como Messias. Olha, eu reconheço que para fazer o que você faz, só realmente sendo filho de Deus. Mas a Bíblia fala que que Nicodemos ele vai se encontrar com Jesus na madrugada, de noite, escondido. Porque mesmo que ele reconhecesse que Jesus era o Messias, havia uma pressão muito grande para que ele mantivesse a postura, para que ele mantivesse o voto. Quem está entendendo? Gente, reconhecer Jesus como Messias, para alguém que era chefe da sinagoga, é o equivalente a, desculpe o parêntese, é o equivalente a um bolsonarista aí num diretório do PT em tempo de campanha e dizer assim, não, na verdade, um petista no diretório do PT em tempo de campanha dizer assim, eu vou votar em Bolsonaro. E vice-versa. Um bolsonarista, em tempo de campanha, no diretório do partido Bolsonaro, que eu esqueci agora qual é, dizer assim, eu vou votar no PT. A pessoa está correndo um risco de vida. Se ela não perder a vida ali, ela no mínimo vai ser cancelada, vai perder amizades. Ela vai ser escrachada pela sociedade. Quem está entendendo? Esse era Jairo. Mas Jairo tinha um problema que era maior do que a sua posição. Às vezes a gente reclama de alguns problemas que a gente passa. Mas Deus sabe o tamanho do problema que é necessário para você reconhecer a sua necessidade de Jesus. Deus sabe o tamanho da pancada que o vaso precisa tomar para se quebrar. E Ele dá a pancada na medida certa. A Bíblia fala que Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não estraçalha você, Ele não acaba com você, mas Ele também muitas vezes te coloca numa posição onde você fala, Deus me tira daqui, Deus me tira daqui, Deus me tira daqui. E Deus está dizendo, na verdade, fui eu que te coloquei aí, porque eu preparei o encontro com você. Quando nós passamos por algumas situações na nossa vida, problemas que nós não gostaríamos de passar de modo algum, essas situações nos levam a refletir diferente. Eu tenho vários exemplos para dar aqui, não tenho tempo e nem poderia citar nomes, porque algumas pessoas dessas até hoje me acompanham, mas na minha adolescência tem algumas pessoas que, quando eu fazia o ensino médio, o ensino fundamental na escola, essas pessoas zombavam de mim, zombavam do cristianismo, zombavam do evangelho. Olha lá vai o crente lá, ó, quadradão. Se bem que hoje eu estou redondão, né? Lá vai o crente lá, quadradão. Ó. Crente não pode isso, não pode aquilo. Qualquer mínimo deslize. Ih, olha lá o crente. Olha lá, não é o crente? Era tu, pastor? Zombava. De vez em quando subia a ira, né? Aquela vontade de amaldiçoar. E você falava, né? Bênção, Jesus te abençoe. Mas são incontáveis as histórias de pessoas que zombavam, mas no momento da dificuldade, a primeira pessoa para quem ele escorreu era eu. Tiago, porque você era bom? Eu não era bom em nada. Mas na mente da pessoa, ela tinha como uma referência de alguém que era firme. Irmão, na hora do caos, na hora que o bicho pega, você vai para a sua zona de segurança. É por isso que muitas vezes Deus permite o caos te cercar, para que você reconheça que a tua única segurança é Deus. Nós estamos aqui diante de um pai, cuja filha está enferma, está próxima da morte,
E a Bíblia diz que esse homem, ele tem coragem de chegar diante de Jesus, se ajoelhar e clamar, mesmo contra toda a pressão social, mesmo contra o nome que ele carregava, mesmo contra a posição que ele carregava. Jairo, no momento da maior provação da vida dele, aleluia, ele descobriu que não há lugar mais alto que um homem possa alcançar do que aos pés de Jesus. E ele fala para Jesus o problema dele. Jesus, vem na minha casa, minha filha vai morrer. E Jesus fala assim: Jairo, eu vou lá. Mas é interessante, eu não preciso ler com vocês, só para não ficar extenso, mas esse texto aqui que nós estamos lendo, começamos no versículo 40, terminando no versículo 56. Por que fica grande assim? Porque no meio da história, quando Jesus fala assim: beleza, Jairo, eu vou lá na sua casa, Jesus começa aí, Lucas para de narrar o milagre de Jairo e começa a narrar o milagre da mulher do fluxo de sangue, que foi no meio do caminho. Foi um milagre que aconteceu dentro de outro milagre. Tem duas perspectivas aqui. Já que Lucas entrou nesse parênteses, eu vou entrar também. A mulher do fluxo de sangue, basicamente, era uma mulher cuja TPM não passava por 12 anos. Se você é homem aí, você sabe que é uma mulher cuja TPM não passa. Mas as mulheres também, imagine. Só que não era só uma questão fisiológica. Envolvia um contexto cultural muito sério. Porque, segundo a lei e o costume judaico, a mulher durante o período menstrual, ela estava impura. Então ela não se deitava com o marido, ela tinha que se afastar da sua família, ela não poderia entrar numa sinagoga, ela não poderia entrar na casa de Deus para cultuar. Ela sofria um estigma social, familiar, espiritual, religioso, de toda sorte. Mas essa mulher, ela que passava 12 anos nessa situação, ela toma uma atitude meio que como a última cartada. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Vou contar uma história para vocês. Se o milagre dessa mulher não sai nessa hora, ela ia morrer. Porque se os homens que cercavam Jesus percebessem que ela estava com o fluxo de sangue, já era um crime. Já era um pecado gravíssimo. Provavelmente, se ela não fosse apedrejada, ela ia sofrer uma punição severa. Então, ela não está aqui só tentando alcançar Jesus fisicamente, ela está correndo risco. Ela está se envolvendo numa situação que está literalmente entre a vida e a morte. Mas, quantas vezes nós descobrimos o valor da vida diante da morte? Quer saber o que tem valor eterno? Faz uma entrevista com alguém no leito de morte. No leito de morte, os pedidos não são mais superficiais. Os pedidos são profundos. E coisas que outrora eram simples, eram fáceis, agora tem uma pessoa no leito de morte dizendo: olha, eu daria tudo para poder pedir perdão para fulano. Eu daria tudo para poder voltar atrás e fazer outra escolha. Eu daria tudo para poder ter a chance de fazer tal coisa diferente, porque diante da morte é que você percebe o valor da vida. E todos nós iremos passar um dia pelo vale da sombra da morte. Deixa eu te dar um conselho muito louco, que eu reconheço, é mais fácil de falar do que de viver. Mas diante do vale da sombra da morte, celebre. Diante do vale da sombra da morte, celebre. Eu já estou me curando disso. Mas só para eu beber água, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: diante do vale da morte, celebre. E aí, como Isaac está aqui, Isaac é pentecostal, eu não. Por causa de Isaac, eu tenho que repetir. Você falou baixo demais. Sacode a pessoa que está do seu lado. Sacode ela. Fala assim: diante do vale da sombra da morte. Aí agora você para. Ah, não, fala celebre não. Cara, segura, respira, pega ar. Respirou aí? Agora você vai dar um brado no ouvido dela para incomodar. Vai falar assim: celebre! Diante do vale da morte, nós precisamos celebrar, porque o bom pastor está conosco. E diante da morte, você tem uma rica oportunidade de viver um milagre que vai marcar a tua vida para sempre. Essa mulher com o fluxo de sangue, ela encara a multidão, ela perpassa a multidão, ela toca Jesus, e quando ela toca Jesus, Jesus para a caminhada. Rapaz, eu acho que Jairo deve ter ficado chateadaço.
porque a filha dele está doente. Ele já passou a maior vergonha, entre aspas, vergonha, de se ajoelhar aos pés de Jesus. Jesus está indo para a casa dele, vida ou morte, a filha está doente e tal. Aí uma pessoa toca, Jesus para. É agora, pelo amor de Deus. Gente, quem aqui já... Tem algum Uber aqui, gente? Não quero falar mal de Uber não, todos vocês, né? Mas quem aqui já pegou um Uber, que você está morrendo de pressa, aí o cara fala, eu vou ter que passar no posto para poder encher o gás. Ei, peleja, você está já atrasado e gás não é igual a gasolina. Você tem que sair do carro, não vai encher lá aquela coisa. Você fica ali agoniado. Imagine Jairo, meu irmão, com a filha para morrer. E Jesus para assim e fala assim: quem me tocou? Aí Pedro fala o seguinte: mestre, não tem como te dizer, porque a multidão te aperta. Quando você lê assim inicialmente, quem me tocou, parece assim que Jesus está andando de boa, e de repente passou um vento do pescoço de Jesus assim, opa. Não, Jesus estava andando tipo popstar, irmão. O pessoal apertando ele, tocando, até porque provavelmente muitas pessoas pensaram como aquela mulher: se eu tocar nele, eu vou ser curado. Ela está apertando Jesus, mas diante de tantos toques que Jesus estava recebendo, um toque extrai algo diferente de Jesus. Jesus fala assim, esse toque foi diferente, porque esse toque de mim tirou o poder, de mim tirou virtude. A questão não é só tocar Jesus, a questão é como você toca Jesus. A questão não é só cantar uma canção, a questão é como você canta uma canção. A questão não é só obedecer Jesus, a questão é como você obedece Jesus. A questão não é só vir para a igreja, a questão é o quanto da palavra está entrando em você. A questão não é mudar a sua resposta do IBGE, olha, antes eu era de tal religião, agora eu sou de outra religião. A questão é o quanto Jesus está afetando a sua vida. Quanto mais risco você toma por Jesus, mais virtude sai dele. Quanto mais risco você toma por Jesus, mais virtude sai dele. Ouça uma coisa: quando Deus te chama para algo, o caminho nunca está pronto, entre aspas, nunca está pronto. É como se fosse essa plataforma aqui, a plataforma só vai até aqui. Se eu der mais 10 passos para frente, eu vou cair, não é verdade? Por que que o caminho nunca está todo pronto? Jesus sempre nos chama para um lugar onde nós vamos precisar depender dele. Então esse espaço aqui, entre o final da plataforma e onde eu tenho que chegar, é o espaço onde a mão de Deus desce e coloca o chão, ou faz os meus pés flutuarem. Se eu preciso pular dessa plataforma para essa cadeira, não vou fazer isso agora, senão o joelho aqui vai embora, o joelho do velhinho, é uma coisa. Mas se eu preciso pular daqui para lá para a mesa do som, humanamente é impossível, né? Quanto mais risco eu tomo por Jesus, mais Jesus honra a sua fé. Você precisa guardar isso no seu trabalho. A sua fidelidade por Jesus conta. Na sua família, a sua obediência por Jesus conta. Onde você estiver, a tua reciprocidade por Jesus, ela vai liberar algo diferente do céu. Queridos, nós temos no mundo inteiro, em qualquer área que você imaginar, uma série de pessoas talentosas, uma série de pessoas humanamente capacitadas. Mas eu li em algum lugar algo interessante que me fez refletir, que o talento é como a vela de um barco. Sem o vento do Espírito não adianta nada. A vela do barco, sem vento, ela adianta alguma coisa? Aquilo que Deus colocou na sua mão, por mais brilhante que seja, por mais espetacular que seja, por mais diferenciado que seja, ainda assim você precisa do vento do Espírito sobre a sua vida. Aquela mulher toca Jesus, Jesus faz uma entrevista com aquela mulher, ela fala, Jesus, foi eu, e Jesus começa a dialogar, e eu quero que vocês pensem em Jairo. Jairo vem naquilo tudo, fala, rapaz, minha filha está lá doente, velho. Uber parou aqui ao botar gás. Jesus está conversando com a mulher, quem me tocou, Jesus, pelo amor de Deus, quem me tocou, Jesus? Ah, foi aquela mulher, você e tal. Jesus conversa com a mulher, aquela coisa. A cabeça de Jairo está 1000. Aí você vai continuar lendo o texto e vai perceber que quando termina
termina o milagre da mulher do fluxo de sangue. Lucas volta a narrar a história da filha de Jairo. Agora eu quero que você leia comigo, por gentileza. Abra comigo o versículo 49. Olha o que diz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Qual o primeiro pensamento que você teria? Se não parasse para atender a mulher do fluxo de sangue, dava tempo da minha filha. Gente, uma das coisas mais importantes da vida cristã, isso aqui é simples de ouvir, mas não é tão fácil de colocar em prática. Mas uma das coisas mais importantes da vida cristã é você entender que o tempo de Deus sempre será melhor do que o seu. No relógio de Jairo a coisa tinha dado errado porque Jesus demorou. E quantas vezes parece que Jesus demora de agir na nossa vida? Parece que Jesus demora de agir na nossa família. Parece que Jesus demora de transformar aquela área da nossa vida que a gente tanto luta para vencer. E Tiago, eu não consigo. Aquela meta que você renova todo ano, mas não consegue bater. Eu não vim falar nada espetacular para você essa noite, não. Mas eu vim lembrar para você que eu e você, nós servimos a um Deus que não é servo do tempo, Ele é dono do tempo. Ele é criador do tempo. Se precisar, Ele até para o tempo, Ele acrescenta tempo, Ele tira tempo. Nós nos movemos por um relógio, nós nos movemos pela luz do sol, mas a palavra quer nos ensinar nessa noite que o nosso coração precisa se guiar pela luz do Mestre. Chega uma pessoa para Jairo e fala assim: não incomoda mais o Mestre, não. É a mesma coisa de alguém que tem... Eu não quero forçar o texto, isso não está no texto, não, gente. Mas eu quero aproveitar essa parte do texto para te fazer lembrar daquelas pessoas que têm o prazer de te dar uma má notícia. Tem sempre alguém assim, né? Na área do trabalho, às vezes, rapaz. Eu lembro uma vez que eu saí de um trabalho, e na verdade era estágio, né? Terminou o estágio e tal. E aí escritório de advocacia, um dos advogados, ele não conseguiu esconder a alegria dele de eu sair. Aí ele falou: oi, aí, vai sair, né? Que pena, né? Um sorrisão assim. Eu falei: rapaz, mas a gente está junto aí, estamos juntos ainda, vamos caminhar junto. Nunca mais falou na vida. É um exemplo pessoal, apenas veio um pensamento assim. Eu acredito que quem estava ali na casa de Jairo não veio dar a boa notícia da morte da filha. Mas tem pessoas que são rápidas para nos dar uma má notícia. E já olhei aqui 5 minutos aqui, pois isso aí não. Aí não tem jeito não, pô. Aí eu conheço, pô. Jogador no arriar da mala eu conheço. Isso aí não tem jeito não. Você? O que não? Você não, pô. Eu tô olhando aqui, observando aqui e tal, seu estereótipo assim e tal. Acho que não tem o time da coisa, entendeu? A coisa não bateu, o meu santo não bateu com o seu, não deu liga. Eu acho que não vai dar. Observe uma coisa. Versículo 49. Leia comigo. Versículo 49. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, de gente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Beleza, que a gente é igreja batista, mas eu vou repetir isso aqui, porque você não entendeu, você tem que dar um glória a Deus bem alto, cara. Não é possível que só eu citar isso aqui, Isaac. Versículo 50, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Não sei que palavra você recebeu de alguém, mas Jesus está te dizendo essa noite: não tenha medo, porque se você crer, eu ainda estou no controle do negócio. Mas Jesus está atrasado, eu estou no controle do negócio. Mas Jesus recebia uma notícia, eu estou no controle do negócio.
Mas Jesus não tem solução para a morte. Eu estou no controle do negócio. E muitas vezes, a voz de Jesus serve para os nossos ouvidos e para a nossa voz. Como assim, Tiago? Porque ela gera fé para os nossos ouvidos, mas o bom da voz de Jesus mesmo é que ela nos cala. Tem hora, irmão, que a gente quer ouvir uma palavra de Deus forte, assim, para animar. Tiago, eu estou precisando e tal. E a gente ora, jejua, clama, canta, adora, chora. E do céu só vem assim, ó. Quem dá o decreto final sou eu. Quem dá a palavra final sou eu. Se você tiver fé, ela será curada. Mas, Tiago, eu estou com um diagnóstico na mão, querido. Sempre existem duas vozes no nosso coração. Sempre. Quem vai lembrar aí de algum desenho que coloca o anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? Aí o diabinho vai lá e dá uma proposta ruim. Aí o anjo vai lá e dá um conselho bom. E o personagem fica na dúvida. E quantas vezes nós somos esse personagem? Eu conheci uma pessoa que ela era tão perdida que ela fala assim: Tiago, eu sou o diabinho. Eu que dou o mau conselho para os meus amigos. Eu que faço a coisa errada. Mas Jesus não veio aqui para julgar a tua história. Ele veio aqui para transformar a sua história. Jesus não está aqui para medir as probabilidades humanas. Ele está aqui para colocar algo que vai além da possibilidade humana. Quando Jesus fala assim, não tenha medo, Ele está dando um comando para o nosso coração. Eu não sei aqui quem já experimentou uma situação de afogamento. Mas é interessante que muitas pessoas que se afogam, elas se afogam mais pelo pânico do que por não saber nadar. Se tiver um salva-vidas aqui, não sei, ou quem trabalha com isso vai confirmar o que eu estou dizendo. O pânico, às vezes, uma pessoa que sabe nadar, mas se ela entrar em pânico, ela vai morrer sabendo nadar. Aí o salva-vidas vai lá, né? Chega perto da pessoa e existe toda uma técnica para poder pegar a pessoa, porque se o salva-vidas não pegar direito, se for um leigo qualquer, a pessoa que está sofrendo afogamento, ela está com tanto pânico que ela se afoga e afoga quem está ajudando ela. Aí muitas vezes o salva-vidas ele tem que nocautear a pessoa. Ou então dá um mata-leãozinho de leve, Thiago, né? Só. Aí você está clamando lá, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí o salva-vidas, Jesus, vai lá e te nocauteia. Pô! Aí você fala, não, Senhor, você não entendeu. Fica tranquilo. É só para te livrar desse afogamento. Queridos, os processos de Deus, muitas vezes você não vai entender. O tempo de Deus, quase sempre você não vai entender. As razões de Deus, às vezes você não vai entender. Mas que bom que confiamos que Ele sempre tem o melhor para nós. Aí Jesus dá um comando para o coração de Jairo, não tenha medo, assim como Ele fala para nós hoje, não tenha medo. Por que Jesus fala primeiro ao coração? Porque acalmando o coração, você consegue perceber o que é óbvio e você não está percebendo. Como assim, Tiago? Gente, alguém aqui já esteve do lado de Jesus fisicamente? Alguém aqui? Tem alguém que tirou uma foto com Jesus, uma selfie, alguma coisa? Não? Ninguém? Uma selfie com Jesus, você não tem não? Ninguém, né? Imagine, velho, Jairo estava do lado do dono do universo. E ele não percebeu, por quê? Porque o pânico faz isso conosco. A gente não percebe quem está ao nosso redor. Quando Jesus fala assim, Jairo, não tenha medo, você tem que entender essa cena como tipo sacudindo Jairo. Jairo, não tenha medo. Quando Jesus acalma o teu coração, gente, muitas vezes, Jesus não muda nada ao seu redor, Ele só muda dentro de você. E mudando dentro de você, acalmando a tempestade que está dentro de você, você começa a perceber coisas que você outrora não percebia. Eu não quero fugir do texto, mas eu não posso deixar de falar isso aqui. Naquele episódio onde Jesus está no barco e tem uma grande tempestade, a tempestade vai colocando o barco a pique praticamente, eram pescadores experientes ali, eles estavam afogando, e Jesus está dormindo. Aí eles ficam até ofendidos, né?
Jesus, a gente aqui, fogando, morrendo, você dormindo. Aí Jesus primeiro fala com os discípulos ou com a tempestade? Com os discípulos. Jesus fala com os discípulos ou com a tempestade? Querido, o mais importante para nós é Jesus acalmar a tempestade que está ao nosso redor. Mas Jesus sabe que o mais importante é acalmar a tempestade que está dentro de você. Não tenha medo! Se você crer, ela será curada. Aí Jesus, ele vai caminhando, Jairo com aquela má notícia, sua filha morreu, uma coisa terrível. Versículo 51, Jesus fala assim, versículo 51 fala assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. E enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. Verso 53, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Quando Jesus entra na casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus faz é o seguinte: todo mundo que é incrédulo, todo mundo que não crê, vai embora, sai. Fica só Pedro, Tiago e João, meus assistentes, o pai e a mãe da criança. Isso nos ensina muito, porque para vivermos o milagre de Deus, nós precisamos tirar da nossa vida aqueles fundamentos que aumentam a incredulidade ao nosso redor. Dizem por aí, eu nunca vi essa pesquisa, eu só vejo em rede social alguém falando, eu vou acreditando, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Quem já viu isso aqui, menina? Eu nunca vi essa pesquisa em lugar nenhum, gente, eu vejo todo mundo repetindo. Dá o quê? Como é? Forbes. E a Forbes tirou de onde? Mas é interessante que tem um fundo de verdade, porque de fato as pessoas que você está ali do seu lado, elas influenciam a sua forma de pensar. Vai andar com um pessimista para você ver. Agora ande com um otimista. Tem o pessimista que se disfarça de realista, né? Para não ser pessimista, ele fala: não, Tiago, na verdade eu sou realista, eu estou vendo a situação, né, Tiago? Então, infelizmente, beleza, ok. Só que nós, se você é filho, filha de Deus, se você acredita na palavra de Deus, se você ama Jesus, tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Jesus te ensina a olhar a vida com os olhos da fé. Com os olhos da carne, você só enxerga no máximo aqui, ó. Eu não estou vendo nem Beto lá na mesa de som, não estou vendo mais. Mas com os olhos da fé, meu irmão, eu enxergo distante, eu enxergo alto, eu enxergo o futuro, eu enxergo a mão de Deus fazendo coisas que o homem não pode fazer. Você precisa tirar da sua vida pessoas que alimentam a sua incredulidade. Agora, Tiago, como assim? Eu vou bloquear na rede social, vou parar de conviver? Nem sempre é possível. Às vezes a pessoa que mais alimenta a sua incredulidade mora com você, trabalha com você. Não é possível você tirar a pessoa da vida, mas é possível você blindar o teu coração contra essa incredulidade. Me ensina isso, Tiago, é muito fácil. Você vai filtrar a palavra daquela pessoa com o filtro da palavra de Deus. Espera aí, isso aqui que você está falando, deixa eu filtrar aqui com a palavra. Se fizer sentido com a palavra, amém. Se não faz sentido, eu fico com a palavra. E quando você tomar a posição de andar por fé, automaticamente tem algumas pessoas que vão se afastar de você. Porque tem algumas pessoas que não vão celebrar a tua mudança. Tem algumas pessoas que não vão ver o que Deus está te mostrando. Tem algumas pessoas que não vão ouvir aquilo que Deus falou ao teu ouvido, ao teu coração. Mas para viver os milagres de Deus é necessário calar as vozes de incredulidade do nosso coração. Faz uma pergunta, gente. Jesus precisava tirar as pessoas para fazer o milagre? Por que Jesus tirou? Porque ele sabia que Jairo não ia aguentar. Tem coisas e pessoas que Deus vai tirar da nossa vida, porque Ele sabe que se essa pessoa e se essa coisa continuar, a gente não vai aguentar.
Você está preparado mesmo para entregar a sua vida para Jesus? Porque muitas vezes o roteiro que a gente tem na mente, no coração, é diferente do que Deus tem. Quando Jesus fala assim para alguém, eu quero ser curado, eu já vou terminar. Mas quando Jesus fala assim para alguém, quer ser curado, parece uma pergunta, com todo respeito, parece até idiota, né? Jesus, não é possível, o cara está doente ali, 35 anos, 38 anos. E chega para o cara, quer ser curado? Óbvio que quer ser curado. Se você estiver doente, Jesus fala assim, quer ser curado, você vai responder o quê? Tem alguém aqui que diria não, gente? Alguém disser que não aqui, a gente vai orar para poder expulsar aí, que já não é mais, né? Perguntar quem está aí. Mas na verdade, nem sempre a gente quer ser curado. Sabe por quê? Porque a cura vai abrir a porta de uma série de coisas que a gente não para pensar. Lázaro, quando foi ressuscitado, vai ver o texto. A Bíblia fala que os fariseus passaram a perseguir Lázaro. O paralítico do tanque de Betesda, quando ele é curado, a Bíblia fala que os fariseus começam a perseguir ele. Quero saber quem foi que te curou no sábado. E o cara fala, pai, não sei, um cara passou aí, não sei quem foi. Não, quero saber, prender você aqui, algemar você, acabar com você. Será que você quer de fato ser curado? Porque a partir do momento em que você é curado, você perde os benefícios do INSS. Olha, eu conheço pessoas, não sei se está na live, mas eu conheço pessoas que se você perguntar assim, ó, quer ser curado e precisar voltar a trabalhar, ou quer continuar doente e o benefício do INSS, prefere o benefício. Porque a cura, nós vemos assim, poxa, eu vou viver um grande milagre de Deus, algo espetacular, mas é algo que vai abrir uma janela de responsabilidade sobre a sua vida. Queridos, a Bíblia fala que durante o deserto, o povo no deserto, descia alimento do céu todo santo dia. Não ia ter influenciador fitness dizendo para você como fazer um bolo fitness, Deus desceu com um alimento perfeito, irmão, Deus desceu do céu. A roupa crescia no corpo, você não precisa gastar comprando roupa. A sandália crescia no pé. Mas era deserto. O sonho era entrar na terra prometida. Quando entra na terra prometida, eu acho que aquela pessoa que cresceu no deserto, nasceu no deserto, quase todo mundo que entrou na terra prometida nasceu no deserto, então nasceu no milagre, o padrão é o milagre. Quando entra na terra prometida, o primeiro dia, opa, vou abrir a porta aqui para colher o meu alimento que desceu do céu. Cadê o alimento? Tem que plantar agora. Tem que trabalhar dia e noite. Tem que fazer o ciclo certinho ali, porque senão a planta não cresce, o fruto não vai dar, você não vai comer, vai todo mundo morrer. E aí você prefere o deserto ou a terra prometida? Dito isso, agora você imagina Jesus te perguntando, queres ser curado? Tiago, eu quero que Jesus faça algo grande na minha vida. Ele vai fazer. Mas você de fato quer o que vai acontecer na sua vida a partir do momento que Deus entrar nela? Algumas pessoas do teu ciclo social vão te escantear. Algumas portas vão se fechar. Alguns olhares vão mudar. Mas a pergunta permanece, queres ser curado? Jesus então tira aquelas pessoas riem de Jesus porque ele fala que a menina está dormindo, mas Jesus ele vai lá, coloca a mão sobre a moça, fala algumas palavras de comando e a menina levanta. No final da história, todos aqueles diagnósticos pessimistas caíram, falharam, deixaram de existir, mas a palavra do Senhor permaneceu para todo sempre. Não importa o tamanho do seu problema, se Deus está no negócio, vai dar certo. Coloquei uma frase no meu Instagram essa semana, e eu nem lembro exatamente como era a frase. Mas era mais ou menos assim, se Deus for, pode ir. Mas se Deus não for, não vá que é barril. A vida pode ser resumida nisso, né? Eu sei que nem sempre é fácil saber se Deus está indo ou não. Mas a vida pode ser resumida nisso. Tiago, vou para esse emprego ou não vou para esse emprego? Mudo de cidade ou não mudo de cidade? Faço isso ou não faço aquilo? Se Deus for, vá. Se Deus não for. Interessante que esse texto, essa meditação que coloquei na minha rede social,
ela tem a ver com um texto lá de Êxodo 33, onde Deus está muito chateado com o povo, e ele fala para Moisés assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um anjo na frente do povo, você vai vencer todas as batalhas, vai dar tudo certo, mas eu não vou mais não. Por quê, Senhor? Mas se eu for com esse povo aí, eu vou me irritar tanto que eu vou destruir o povo todo. O Ministério de Louvor já pode vir aqui se quiser já, né? Só para parecer que está terminando e o pessoal não. Mas já está mesmo, gente. Mas é interessante que essa proposta que Deus fez para Moisés é muito tentadora. Rapaz, imagine, eu falar para você assim, ó, a partir de hoje, tudo que você fizer vai dar certo. Você aposta onde? Bet 365 ou Betfair? A aposta que você fizer, você vai lucrar, vai dar green. O investimento que você fizer vai dar certo. Tudo que você fizer vai prosperar. E olhe, ainda vou colocar um anjo forte na sua frente. Quem bater de frente com você, meu amigo, vai dar tudo certo. Agora tem um porém, eu não vou. Eu garanto. 99% da gente vai falar: não, Jesus, tudo bem, eu vou pagar o preço. Porque no fundo a gente vive querendo que os nossos planos dêem certo. Porém, quantas vezes, no afã dos nossos planos darem certo, a gente perde a presença de Deus? Jairo poderia se irritar e largar Jesus lá. Jairo poderia se estressar porque Jesus demorou, a filha dele morreu, e blasfemar, e desanimar. Jairo poderia tomar diversas outras condutas, mas ele prefere continuar acreditando. E Moisés lá no deserto fala assim com o Senhor: se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Porque Moisés sabia que todos os tesouros desse mundo sem a presença de Deus é nada. O nome de Jairo, a posição de Jairo, o respeito de Jairo, nada disso servia para ressuscitar sua filha. A medicina da época não servia para ressuscitar a filha. O contato que ele tinha com diversas pessoas influentes na sociedade não serviam para trazer a vida da filha dele de volta. As carpideiras, as mulheres contratadas para chorar não serviam para trazer a vida da filha dele de volta. Os parentes que se alegraram em dar a notícia para Jairo, que riram da cara de Jesus, não serviam para trazer a vida da filha dele de volta. Mas contra tudo isso, havia um homem que está aqui nessa noite, que falou assim: menina, levante-se, e sobre a palavra de Deus, até a morte tem que recuar, porque a vida vai se levantar. Se levante nesse lugar, se coloque de pé nesse lugar. Sobre o poder de Deus, a tua história pode ter um novo significado. Sobre o chamado de Deus, o teu problema pode ser resolvido. Debaixo de uma direção do Senhor. Não é que não vai dar errado, talvez já tenha dado errado. Talvez a filha já tenha morrido. Talvez humanamente já não tenha mais jeito. Mas a pergunta é: quem está com você? O Mestre está aqui nessa noite, Ele te chama. Feche os seus olhos nessa noite. Em meio à tempestade, Ele tem águas tranquilas. Em meio à escassez, Ele tem pastos verdejantes. Diante do vale da sombra da morte, Ele tem proteção, tem livramento. Em todos os nossos dias, bondade e misericórdia me seguirão, me seguirão. Ele é o bom Pai.
faça a sua oração a Deus nesse momento. Talvez só você e Deus saibam quem é a sua filha que está enferma, de um modo figurado. Quem é ou qual é a situação que você está vivendo, que humanamente já não tem mais jeito. Talvez você diga: Tiago, eu recebi a péssima notícia no meu celular hoje. Antes de vir para o culto, eu recebi uma notícia no meu celular. É como se minha filha estivesse morta. Eu tenho orado por alguém que ainda não me entregou a vida para Jesus. Eu estou vivendo uma situação que não tem mais jeito. Tiago, se eu contar a minha história, você não acredita. Talvez eu não acredite porque eu seja um pouco incrédulo, mas eu conheço um Jesus que anima a sua fé quando você está incrédulo. Quando o coração de Jairo vacilou, Jesus disse: não tenha medo. Se você crê, ela vai ter vida. E dessa mesma forma o Senhor Jesus está aqui nessa noite te dizendo: não tenha medo. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a minha mão sobre a sua vida. Se você crê, ainda esse ano você verá a minha mão sobre a sua casa. Não tenha medo. O desafio parece grande demais, porém é o pânico, é a tristeza que não está te deixando ver o tamanho do Deus que está do seu lado, o tamanho do Deus que te trouxe hoje aqui, o tamanho do Deus que está te fazendo assistir essa transmissão online, o tamanho do Senhor que sabe exatamente o que você precisa ouvir nesse momento, o tamanho do Deus que ainda não completou, mas um dia há de completar toda a boa obra. Aleluia. A tua presença me basta. 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 Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Se tenho a Ele não quero mais nada. Se tenho a Ele não me falta nada. Ele é o bom pastor. Se tenho a Ele não quero mais nada. Se tenho a Ele não me falta nada. Nós já vamos encerrar o culto dessa noite. Eu quero só fazer uma pergunta bem rápida. Tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança pública com Jesus e quer fazer nessa noite? Se tiver, faça um sinal com a sua mão. Tem alguém? Alguém que, Tiago, eu quero fazer uma aliança com Jesus, eu quero dizer sim para esse Jesus, eu quero que Ele entre em minha vida, eu quero que Ele faça coisas maravilhosas. Ou talvez você já esteve nesse caminho e saiu em algum momento. Eu não conheço a sua vida, mas eu quero te perguntar, tem alguém nessa noite? Faça um sinal com a sua mão, caso tenha. Aqui, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui nessa noite? Se tiver mais alguém, faça um sinal com a sua mão. Se tiver mais alguém, faça um sinal com a sua mão. Tem mais alguém? Nós já precisamos encerrar, o horário já deu. Se tiver, faça só um sinal bem alto com a sua mão, que eu sou um pouquinho cego e o óculos está embaçado. Se não tem, eu quero orar por ti. Vem cá, meu irmão. Como é seu nome? Marcos? Marlon? Deus me mostrou você durante a pregação. De vez em quando acontece isso, não é sempre não. Já tem um tempo que não acontece, inclusive. Mas às vezes em alguns lugares eu chego e antes de eu pregar, é como se Deus me mostrasse exatamente alguém cujo algo especial vai acontecer. Deus me mostrou você. Eu não conheço a sua história, eu nunca te vi. Mas existe um Deus que te via antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Um Deus que conhece o teu coração e a sua mãe está ali do seu lado. Agora eu me lembrei de você, Marlon. Quando eu cheguei na igreja, eu falei boa noite, graça e paz. Você era o homem que tinha se afastado dela, eu não te vi. Você estava lá na frente. Eu não vi o seu rosto, mas o nosso Deus já havia visto o teu coração.
assim. Estenda suas mãos para Ele, igreja. Glória a Deus por isso. Oh, santo é o nome do Senhor. A gente tem que terminar, né? Tem que marcar uma vigília aqui na Lírio, velho. Mas feche seus olhos, querido, por gentileza. Me permita, Santo Deus. Eu oro te agradecendo pela vida do Marlon, que hoje faz uma aliança contigo. Está entregando sua vida a Ti. Está recebendo de Ti a Sua palavra ministrada nessa noite. E eu oro, Pai, para que da mesma forma como foi brilhante a Tua obra na vida de Jairo, seja brilhante a Tua obra na vida dele, em nome de Jesus. Eu quero te clamar, Pai, para que o coração dele seja incendiado com o Teu fogo. Para que todas as correntes, qualquer palavra de maldição, qualquer situação contrária à Sua vontade na vida dele caia por terra em nome de Jesus. E que uma nova história seja escrita agora com o Seu dedo, ó Deus. Onde havia um ponto final, onde não havia mais jeito, o Senhor vai escrever um novo capítulo na história dele em nome de Jesus. E nós queremos te agradecer e te honrar por essa palavra preciosa em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. E a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Queridos, vamos orar para encerrar o culto. Ao final do nosso culto, lembrando mais uma vez, aqui no lado da bateria tem um casal abençoado que pode interceder pela sua vida. Você tem uma oração para pedir a eles. O momento é agora, tá bom? Feche os seus olhos. Você que está em casa também, se puder fechar os olhos, se concentrar. Pai, eu te agradeço por essa noite tão especial. Eu te agradeço porque o Senhor é muito bom. Oh, vontade de chorar. O Senhor é maravilhoso, Pai. É um choro de alegria pela sua graça. Porque mesmo sem receber nenhuma notícia nova, de repente algo mudou aqui dentro. Nós sabemos que o Senhor está no controle. E eu oro, Deus, para que essa palavra não seja marcada apenas nessa noite na nossa mente, mas que esteja presente sempre, todos os dias da nossa vida, em nosso coração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: vá em paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a todos vocês. Aplauda o Senhor Jesus. Boa noite.